Conhecimento do futuro. Questão 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Portanto, existe possibilidade de revelar alguma coisa do futuro para algumas pessoas, para alguns médiuns, mas em casos excepcionais. Portanto, não vamos dizer ninguém pode saber do futuro. E também não vamos dizer qualquer um pode saber do futuro. Em determinadas situações, em determinados casos, em determinadas condições, algumas pessoas podem saber o futuro. Portanto, não vamos ser extremistas nem para um lado e nem para o outro. Questão 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz. Porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Mas também tem aqueles que, ao ter uma presciência do que aconteceria, correriam atrás para que acontecesse mais rápido. O certo é que a névoa que envolve o futuro, assim como a que envolve o passado, pertence a Deus permitir que se revele ou não. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. E muitas pessoas têm presciência de algumas coisas, de alguns fatos, mas não sabem como se dará. Eu lembro que na década de 70, um conhecido meu falou que mais à frente, o pessoal fala que o mundo vai acabar em 2000, não vai não. Em 2000 as pessoas vão ter um telefone que carrega com eles, a televisão não vai ser essa coisa grande, vai ser uma coisa pequenininha que se carrega na mão. E foi falando um monte de coisa assim naquele momento Ele tinha aqueles momentos assim de êxtase quando estava conversando, muito exaltado. E eu não esqueci, eu tinha uns 8, 9 anos. E aquilo foi vindo passo a passo, uma coisa após a outra. A televisão hoje até uma criança consegue carregar. E o celular faz coisas inacreditáveis às vezes, quando a gente para pensar, mas tudo isso faz e mais alguma. Ou seja, alguém tem uma presciência, só não sabe, às vezes não sabe como, nem de que forma vai acontecer, mas sabe mais ou menos que alguma coisa acontecerá. Mas isso não quer dizer que em tudo seja revelado a todos. Ele dizia isso porque ele era bem visionário, gostava de imaginar um futuro muito radiante. Mas muitas outras pessoas acham que vão ver o futuro assim, olha, vai acontecer um acidente com você, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico. E isso não é permitido. Temos que ter muito cuidado com essas revelações, que nem sempre vêm de pessoas idôneas ou de pessoas que se possa levar a sério. Às vezes são pessoas muito crédulas, que os espíritos falam alguma coisa e eles acreditam. E nós temos que parar também para pensar na questão de ter o futuro revelado. Que mérito teria você conquistar uma virtude, conquistar até determinadas coisas materiais na vida, se não fosse através de um pouco de sacrifício, se você não refletisse na hora de tomar suas decisões para ser realmente uma coisa válida. Por exemplo, se alguém sabe que tem que se perdoar o inimigo, vai se safar de um acidente ou de uma coisa ruim no futuro, na vida dele, que mérito ele tem em perdoar o inimigo só por isso? Então, a gente tem que conquistar virtudes que nasçam realmente do fundo da alma, virtudes verdadeiras. Se a gente fica sabendo que uma coisa vai acontecer, caso a gente faça ou não faça, ou tome ou não tome uma decisão, aí não tem valor nenhum, porque é a mesma coisa se você for fazer uma prova e você conseguir pegar todo o gabarito da prova antes de fazer a prova. Você não tem mérito nenhum, você vai decorar o gabarito. Embora, muitas situações, a gente, estudando a doutrina espírita, a gente entende que tomando atitude A,
vamos seguir por um caminho Z. Tomando a atitude B, vamos seguir por um caminho X. E tomando a atitude C, vamos seguir por um caminho Y. A gente tem essa noção, porque estudou, porque compreendeu. Questão 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus seja revelado algumas vezes? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Então, tem determinadas situações que a pessoa tem uma presciência do fato, às vezes até mesmo consciência do fato, para agir com mais racionalidade, com mais equilíbrio. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça. Pela perspectiva de se lhe tornar impossível maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Isso depende do íntimo de cada um. E aí eu faço a pergunta: você está preparado para receber uma informação assim? Alguém lhe disser: olha, eu já estou velho, eu não tenho herdeiro, então vou fazer um testamento deixando tudo para você. Você vai querer que ele morra mais rápido ou vai querer que ele viva mais tempo, cuidar bem dele? Dessa pessoa. Então, nós temos que prestar atenção em como nós agiríamos. Não é condenar o outro: olha que coisa absurda o que ele vai fazer. E nós faríamos como? Ou se tornaríamos mais generosos, com mais cuidado com aquela pessoa, com mais atenção para aquela pessoa, para ela viver bem aqueles últimos anos dela. Então nós temos que olhar para o nosso coração e ver de que forma nós agiríamos ou agiremos dentro de uma situação como essa. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. Aí a pessoa chega no meio do caminho, muda o testamento, aparece um filho inesperado no meio do caminho, como é que fica? Tá certo? Então sempre tem a revelação antes da hora, tem vários fatores, tanto positivo como negativo, que vai, dependendo da forma com que a pessoa haja, terá consequências das mais variadas. Certo? Então, por isso, não é tão revelado para nós certas questões do futuro. Mas algumas coisas a gente já tem noção, basicamente pela percepção dos fatos. Agora, tem um detalhe que alguns médiuns pressentem, por exemplo, que alguma pessoa vai morrer, e eles ficam desesperados e acham que ele é culpado da pessoa morrer. Ele teve o pressentimento, teve aquela informação para ele entender que ele é médium, que os espíritos comunicam por ele e que pode ter ações reveladoras. Mas não quer dizer que a pessoa, diante dessa revelação, tem que tomar a atitude A, B ou C. Ela tem que agir com equilíbrio, com responsabilidade, buscando fazer o melhor, buscando tomar a melhor ação, a melhor atitude, para que as coisas aconteçam também da melhor forma possível. E se traz uma revelação como essa, fulano vai morrer, está só te avisando que vai morrer, você não é culpado. E, por mais que a gente tente intervir, o máximo que a gente vai fazer é amenizar as nossas reações ao receber a notícia. E aí tem que ter frieza. Opa, morreu. Eu tive o sonho, tive o aviso, aconteceu. Acabou. Então, e os espíritos às vezes têm muitas cautela, dependendo do médium, dependendo do protetor, para fazer certas revelações. Eles colocam dados assim, abstratos para a gente pensar, para nós irmos tomando consciência, tendo mais noção daqueles fatos, para melhor entendermos cada uma daquela situação. Questão 871.
Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Essa é uma pergunta que muita gente gostaria de fazer, né? E até mesmo faz. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. A questão 119 vai trazer mais explicação. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A questão 379 vai trazer mais explicação. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. A gente nasce com algumas predisposições boas e ruins. Nós temos que fazer que as boas cresçam, se fortaleçam e que as ruins se desfaçam. Mas quantos de nós conseguimos verdadeiramente desfazer as ações más que tem conosco, os sentimentos ruins que tem conosco? Então, olhemos para dentro de nosso coração e vejamos o que nós já melhoramos e como já melhoramos. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato que ainda não praticado. Cada ato que a gente vai fazer, nós temos que passar pela tentação, resistir à tentação para superarmos-nos a nós mesmos e crescermos espiritualmente, aumentarmos um pouquinho na hierarquia espiritual. Passando pelas provas da resistência íntima, da compensação íntima que devemos ter em nossos corações das ações que vamos praticar. Por isso, as encarnações, uma após a outra, vai nos conferindo valores e ajudando que a gente vença determinados vícios e mazelas. E a questão 258 vai trazer-nos mais informação. Na 258, quanto na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. A grande maioria dos espíritos que reencarnam na Terra reencarnam de forma autômata. Ou seja, os protetores dele pegam ele, levam para reencarnar e ele só nem toma consciência que reencarnou e assim vai vida após vida até que ele venha despertar. Quanto os orientais falam que nós temos que despertar, e quanto Paulo fala que tem aqueles que estão dormindo no sono do Senhor, ou sono no Senhor, é porque as pessoas estão aqui autômatas. Elas vão passando dia após dia, não fazem uma reflexão sobre a importância da vida, não pensam em Deus como deveriam pensar, eles vão caminhando automaticamente. E desperta é aquele que já para, reflete, pensa no bem e no mal, passa na peneira o que ele deve e o que ele não deve fazer, e aí estes já estão despertos para o caminhar para a sua autoiluminação. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou? Ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhes torva o futuro, abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe-á a consolação de quem nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a eles vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. E esse perigo tem as mais variadas situações. Aquelas pessoas que gostam de pular de cabeça para baixo, com o pé amarrado pela uma corda elástica,
Ah, mas nunca arrebentou, dizem uns. Não, mas a corda é bem medida para a distância certa. Mais uma vez, uma pessoa foi pular assim e caiu, bateu a cabeça, sofreu grandes danos. Então, todos nós gostamos de certos desafios. E na hora da reencarnação tem espírito que escolhe grandes desafios. E outros são mais comedidos, querem menos desafios. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas possibilidades. Lembrando que as leis divinas estão estabelecidas na nossa consciência e essas leis divinas nos dão as condições que precisamos para vivenciarmos cada etapa evolutiva, cada situação da nossa evolução. Assim sucede entre os homens, por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará o bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento, num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse fato. Então, cada um tem as suas condições de passar ou não por uma prova. Ninguém pode ser condenado antes de praticar um ato, um fato. E cada um de nós vamos passar pelos atos para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar a certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Então, cada situação traz para nós uma possibilidade de nós depararmos com aquela realidade. Olha, na sua vida você vai ficar muito rico, vai ganhar dinheiro muito fácil. A pessoa vai relaxar. Olha, você vai perder toda a sua fortuna, você vai ficar muito pobre. A pessoa vai desesperar. Isso é uma coisa básica, simples. E assim tem tantas outras que as pessoas ficam tentando descobrir e nem sempre podem conseguir. E assim vai uma infinidade de coisas. As pessoas querem achar um vidente que lhe fale sobre o futuro, que lhe revele o futuro. A pessoa, no máximo que ele pode fazer é conversar contigo e te dar um norte. Mas essa pessoa está tão bem preparada para te dar um norte para o caminho que você vai seguir? A experiência vai nos dizendo que quando alguém nos pergunta sobre o futuro, a melhor coisa que a gente deve falar: ore, trabalhe e confie. Se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Se não for, refaça o rumo do seu caminho. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas, daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites, porque terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Certa vez, eu assisti uma palestra de uma empreendedora, ela disse que ela teve um insight e ela montou, então, um restaurante com aquele insight. E 3 meses depois, ela ainda estava no laranja, quer dizer, não era nem amarelo ainda, estava abaixo da meta que ela tinha que ter para cobrir receitas e despesas. E ela tinha um negócio bem estabilizado, mas era um negócio pequeno, ela queria um negócio muito grande. E ela teve que lutar muito, fazer um grande trabalho, descobrir como que ela ia fazer as divulgações do trabalho, dos produtos que ela vendia, das refeições que ela servia, para ela poder alcançar a clientela e superar a margem que ela precisava para ter lucro. E então ela teve que ter muita criatividade, muita luta, muita dedicação para fazer aquele trabalho. E os funcionários tiveram que contribuir também com ela, ambos se procurarem se desdobrarem para manter o restaurante funcionando e garantir seu emprego. Então foi uma grande luta de equipe. Então muitas das vezes, para a gente alcançar um objetivo, é equipe. A família tem um negócio de família. A família tem que lutar por aquilo ali. E lutar de uma forma condigna, todo mundo trabalhando junto, todo mundo colaborando um com o outro e sabendo que tem um que gerencia e os outros, no momento certo, dão as sugestões.
ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quanto o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ele se preocupa. Então, para conseguir um feliz êxito dentro do empreendimento, trabalhe, procure planejar bastante, estudar bem aquilo que você quer fazer, como que você vai fazer aquilo ali, e quanto mais você estudar, mais você vai se aperfeiçoar para ter o conhecimento de como lidar com cada fato, com cada situação, para alcançar o que almeja. Portanto, não vai ser revelado para você o futuro de uma forma muito simples e também não será de uma forma muito complexa. Da mesma forma que os espíritos não vão te falar quais as questões que estão na prova. Mas muitas das vezes as pessoas sonham que estão fazendo a prova, sonham com as questões das provas, só não lembra como eram as questões. Mas na hora da prova ele vai fazer com mais segurança, com mais facilidade. Portanto, tem regras e tem leis que regem a vida, das mais variadas formas, das mais variadas condições e situações. Compete-nos entender nas entrelinhas. E quantos de nós estaríamos preparados para lidar com certas revelações que trouxessem para nós certas certezas? É necessário esforço e luta. Somente assim conquistaremos um futuro melhor. Aí tem um detalhe importante. Muitas das vezes os espíritos nos intuem atitudes que nós devemos tomar, atitudes que nós devemos evitar para o êxito dos nossos empreendimentos. E às vezes a gente negligencia. Se tomarmos as atitudes compatíveis, coerentes, corretas com a nossa intuição e com a nossa inspiração, certamente alcançaremos melhores resultados. Fiquemos atentos e ajustemos o dial da nossa intuição para sintonizarmos com os nossos amigos espirituais, com os bons espíritos que são designados pelos nossos maiores da espiritualidade, para, em nome de Deus, nos proteger, nos intuir e nos orientar na vida. Certamente colheremos bons frutos.